E aí, galera, tudo certo? Nando Costa aqui. E aí, galera? Meu amigo Vitor Mota. Lembrando aí, para quem assistiu a primeira parte do vídeo, quem não assistiu ainda, vale a pena conferir. É um vídeo que a gente está fazendo especial sobre o assunto de estudar música no exterior, estudar áudio no exterior, e isso se estende a estudar qualquer coisa no exterior também. A gente está dando dicas gerais. Exatamente. Esse vídeo é mais focado na parte musical, a gente vai falar sobre música. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, marque aí para receber as notificações. No canal do Vitor também. Vitor Mota Music. Vitor Mota Music, Nando Costa Music. Nando é um cara do áudio, eu sou um cara da música. Da música. Pra lá vai ouvir minhas composições, vai ouvir... É um músico, uma outra abordagem. Violonista, guitarrista, cantor, compositor. No outro vídeo a gente falou um pouco sobre toda a questão mais do que você tem que fazer para estudar no exterior, a parte legal, a parte de vistos, audição para você entrar e tal, moradia, tudo. Então se você não conferiu, confere aí. Nesse vídeo aqui a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a questão da música mesmo, né? Então eu coloquei alguns tópicos aqui pra gente cobrir e falar também para todo mundo que pergunta pra gente o que estudar fora trouxe pra sua vida musical, assim, o que agregou isso? O que você acha, Vitor, na sua? O que estudar fora é o que estudar música fora, né? O que estudar música fora, as duas coisas. São dois assuntos diferentes, né? Mas... Total. Cara, assim, eu posso dizer que o fato de estudar... Primeiramente vamos falar assim da qualidade do ensino que a gente teve, assim, que é uma coisa surreal, né? Em termos de tecnologia, em termos de, né, assim, vários dos mestres que a gente tem acesso lá são pessoas que a gente admira no mundo profissional. Então, tem a oportunidade de estudar na fonte de um cara que você admira. Sim, com certeza. Né? Tipo assim, que é referência musical para você, assim, seja a sua área mais técnica, né, mais voltada para produção, ou seja a sua área musical mesmo, assim. Sim. E a outra coisa é a experiência, né, que eu acho que isso é um grande diferencial. Hoje em dia, você tem acesso a praticamente todo tipo de conteúdo pela internet, vamos dizer assim. Hoje em dia você pode, sei lá, você quer estudar com um cara que mora no leste europeu, que domina tal técnica, você consegue, né, tipo assim, através da internet. Mas a experiência de vida, de morar, de trocar com essa galera, tipo assim, presencialmente, né, assim, de acordar naquele ambiente, né, tipo assim, de conviver com gente daquele ambiente e tudo, isso é uma coisa que muda você como pessoa. Sim. E se te muda como pessoa, te muda como músico, te muda como, né, de forma meio geral. que todo. Assim, o que eu costumo falar com a galera, até pra adicionar um pouco dessa informação, é o seguinte: eu morei 4 anos nos Estados Unidos. Eu sinto como se eu tivesse evoluído 20 anos na minha vida. Não só na parte musical, né? Seria 20 anos de evolução musical, mas 20 anos de evolução de vida. Porque você está morando numa cultura diferente, você está longe, você tem que resolver as coisas, porque se você não resolver, ninguém resolve. Então, assim, te leva para um outro patamar como pessoa. Já começa aí. Verdade. E depois entra a questão musical, né? A gente falando de música, mas para quem estiver assistindo e não for da área de música, mas de outras áreas também, isso aí funciona. O seu conhecimento, a forma como você aprende as coisas, muitas vezes é otimizada. Eu acho que isso tem muito a ver também. Não que a gente não tenha cursos e profissionais e escolas e faculdades boas no Brasil, a gente tem, inclusive, várias excelentes, de excelência, assim, até de renome em outros lugares também. Mas a questão, acho que até tem a ver com a cultura, com a linguagem lógica. O inglês, por exemplo, é uma língua que, por natureza, é uma língua muito lógica, né? Para quem estuda inglês sabe o que eu estou falando, a forma de construção de frase. Isso eu acho que afeta totalmente o raciocínio das pessoas que falam inglês e afetam diretamente como que uma coisa é ensinada em inglês, que é tudo muito objetivo. Então, só para ter um patamar de comparação, eu estudei a minha vida inteira de forma autodidata aqui no Brasil, eu tive professores e tal, mas toda a parte de estudo de harmonia, estudo de teoria de áudio, eu peguei em vários livros, inclusive de vários profissionais ultra renomados aqui no Brasil. Nelson Faria, que é um grande guitarrista, é um grande educador, foi uma das principais referências minhas no estudo da música e tal, da guitarra mais particularmente, mas da música também. E vários desses caras buscaram conhecimento fora do Brasil também. Tudo bem. O que acontece é que muitas das coisas que eu levei anos para estudar aqui, eu lembro que tinham disciplinas lá, por exemplo, harmonia... acabou que eu não entrei em harmonia 1, mas peguei lá harmonia 2, 3 e 4...
cara, era tanta informação em 3 meses de curso que você falava, cara, tudo que eu aprendi em 5 anos eu aprendi em 3 meses aqui de forma totalmente objetiva. Exato. De forma totalmente organizada. Exato, né? acho que esse é o grande diferencial da coisa lá, sabe assim, a organização, né, tipo assim, o método de ensino, né? É metódico. Não, acho que é justamente isso. É uma das coisas que eu foco muito, caso você esteja vendo esse vídeo no meu canal, uma das coisas que eu foco muito no meu canal e nos meus vídeos e nos meus cursos também, é a questão da lógica, da metodologia, né, de você seguir uma linha de raciocínio. Porque se você não tem uma linha de raciocínio, tudo que você aprende é na sorte, né? Tipo assim, eu toco um instrumento, tá? Eu faço umas coisas que é legal. Beleza, é legal por quê? E por que funciona? Você acaba sempre, quando você não tem, vamos dizer assim, tipo um caminho, né, sólido traçado, você acaba sempre esbarrando em lacunas que vão te deixar num platô, assim, que vão te bloquear. Sim, vão né? te bloquear. Você vai estar o tempo inteiro... Sei lá, você chega num determinado momento ali do seu estudo, um determinado momento da sua evolução musical, vamos dizer assim, e você esbarra numa coisa que você, tipo, não sabe. Senão, assim, você perde a oportunidade, às vezes, de dominar certos assuntos, ou de conhecer mais coisas, porque, assim, falta um pedacinho de conhecimento ali para linkar as peças, né? tipo, duas coisas. Então, acaba que isso vai retardando, vamos dizer assim, tipo, o aprendizado. Né? Exatamente. E aí, alguns outros pontos que a gente falou aqui, ainda para aliar com isso aí. O currículo da faculdade, né? Então, para quem estiver procurando mais informações, aí seja para estudar aqui na Berklee, que é o caso que a gente está falando, mas em outras faculdades também, você tem como entrar no site da faculdade e você vê o currículo, né? Ver o currículo que eu digo, assim, a grade das aulas que você vai fazer, né? Assim como a gente já explicou anteriormente, tem essa diferença de você entender o que é a grade básica e o que é a grade da especialização, que a gente chama de major, né? Então, major é a especialização principal. Você tem o termo minor também, que em várias faculdades você tem curso com minors, que seria uma especialização menor, com um enfoque menor, né? Exato. Então, você tem, por exemplo, como fazer um major em produção musical e engenharia de áudio, um minor em acústica, por exemplo. Exato. Você tem como fazer um major em songwriting e um minor em trilha sonora, alguma coisa assim. Ou você pode, inclusive, fazer 2 majors, ou 3 majors, que tem gente que faz lá. Exatamente. Assim, não é difícil de Então, ver. você pode combinar coisas, né? Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar aí na tela, um exemplo que foi a grade que eu estudei no curso da Berklee. A gente tem vários cursos em várias outras faculdades, inclusive aqui no Brasil a gente está começando bastante com a questão da produção fonográfica, né? Então tem muita gente estudando e tal. Então, para vocês terem ideia do que a gente estuda no curso da Berklee, você tem aí, na primeira parte aí, na parte superior, você tem as matérias que são do major, né? Então tem lá Music Production Engineering, Concentrate, né? Aí 30 créditos. Então a gente tem 30 créditos. A gente tem disciplinas como, por exemplo, princípio de tecnologia de áudio, critical listening, que é quando você começa a trabalhar a sua audição, e existem exercícios que você vai para a faculdade durante 2 ou 3 vezes por semana para fazer exercícios de ear training para áudio, aquele lance todo de você colocar um ruído e perceber quais frequências que você está dando boost ou corte no equalizador, esse tipo de coisa. Matérias de produção, né? Eu não vou falar sobre todas, que seria muita coisa. De repente eu posso fazer um vídeo futuramente falando. Audio Technology 2, disciplina de mixagem, business, aí entram matérias de produção criativa. Enfim, todas essas disciplinas são disciplinas específicas do curso de produção musical e engenharia de áudio. Cada major tem as suas matérias específicas. Depois a gente tem o que a gente chama de Core Music, que são as disciplinas obrigatórias para todo mundo que está fazendo qualquer curso na Berklee. Então você tem a matéria de Writing Skills, que é quando você começa a se desenvolver mais na parte de escrita mesmo musical, Arranjo 1, Harmonia de 1 a 4, Ear Training, que é o percepção musical, né? Traduzindo para português seria percepção musical de 1 até 4, Solfejo 1 e 2, Introdução à Tecnologia musical, né? Depois você tem o que a gente chama de estudos tradicionais. Lembrando que essa é uma grade antiga, é a grade que eu estudei, provavelmente hoje já é bem diferente, mas você tem os créditos, né, de harmonia tonal e composição, que aqui quando a gente fala estudos tradicionais é o que envolve o estudo mais de música erudita, vamos dizer assim, né? Harmonia tradicional. Harmonia tradicional e composição, contraponto 1, acho que tinha contraponto 2, se eu não me engano eu fiz também, sim, como eletivo e tal. A gente tem História da Música 1 e 2 e Conducting, que é Regência 1 e 2. Então, só para vocês terem uma ideia.
Depois a gente tem aí o Private Instruction, que são aulas particulares do instrumento que você declara, naquele lance que a gente explicou no outro vídeo. Depois você tem Ensemble e Lab, são laboratórios ou práticas de conjunto, que você escolhe alguns créditos ao longo do curso. E depois você tem toda a parte de Liberal Arts, que é como se fossem disciplinas gerais focadas na área, vamos colocar de humanas, assim, aulas de história, história da arte, College Writing, que está escrito logo aqui em cima, que seria uma espécie de, como se fosse literatura inglesa, né, alguma coisa assim, para você escrever, você pegar desenvoltura para escrever em inglês para a faculdade. Exatamente. Você acaba estudando literatura também, inglesa e tal. Lembrando que essas liberal arts aí que o Nando falou, elas são, você lembra que no outro vídeo a gente comentou que são liberal arts, por exemplo, às vezes você faz uma faculdade aqui no Brasil e aí você, sei lá, cursou filosofia do trabalho, introdução à psicologia, esse tipo de coisa, você consegue aproveitar os créditos. Vários créditos, exatamente. Assim, o preço da faculdade, galera, ele é vinculado à quantidade de créditos que você cursa. Quantidade de aulas, né? Exatamente. Assim, por exemplo, Private Instruction, você consome lá, se eu não me engano, tipo, meio crédito. Meio crédito. Essas liberal arts, elas custam caro pra caramba, porque assim, são 3 créditos cada liberal arts. 2 ou 3 créditos. Exato. Cada um, Então, assim... essas são 3 mesmo. Então, o preço de uma liberal arts, se você consegue aproveitar uma disciplina daqui do Brasil, isso já te economiza 3 créditos, assim. Na época da gente, o crédito era como se fosse $1.000. Alguma coisa assim, coisa do tipo. Então, assim, 3 créditos, galera, são $3.000 na época, né? Hoje em dia, deve estar mais caro, então... É basicamente isso. Só para terem isso em mente. E são matérias, lembrando que isso aqui são matérias obrigatórias quando você faz o programa que a gente chama de degree. O degree é como se fosse o bacharelado, né? Aqui no Brasil. Então é um curso mais completo. É um curso que, além das aulas de música, das aulas do major, você tem aulas gerais que te enriquecem muito na parte cultural e te dão uma capacidade de desenvoltura dentro da vida na arte, porque você está trabalhando com arte, muito maior. Então, assim, se você gosta de dar aula, se você pretende ingressar num concurso para você dar aula, essas disciplinas são legais, porque te enriquecem nesse ponto. Você quer ir para o mundo acadêmico, né? Se você quiser ir para o mundo acadêmico. Se você quer trabalhar mais na parte prática, você tem o que a gente chama de diploma. É um tipo de estudo que é menor do que o degree. Você tem menos créditos necessários para você se graduar. Né? Você é focado estritamente em música. Nas aulas de música, né? E aí você tem também as aulas eletivas, onde você tem vários créditos ao longo do curso que você pode escolher disciplinas diversas que não estão listadas aqui. Você pode olhar na grade da Berklee para ver todas as disciplinas que existem lá e você pode fazer aula de tudo que você quiser. Né? Então, apesar de ser uma faculdade de música, você tem, sim, disciplinas diversas de... sei lá, desde história até psicologia, assim, por exemplo, né? Bom, voltando aqui, aliado a todo esse lance do currículo, para todo mundo ficar antenado como é que funciona, né? Que é legal, e se tiver alguma dúvida, basta entrar no site da faculdade que você quiser, tem intenção de estudar e tal. O site está na descrição do vídeo, né? Eu vou deixar o site da Berklee aqui na descrição do vídeo para todo mundo dar uma conferida aí, caso tenha interesse. Outro lance que é muito importante, 2 tópicos que eu coloquei, que é a experiência de se morar fora, que a gente já comentou um pouquinho sobre isso, e a experiência de estudar e trabalhar com alunos do mundo inteiro. Isso é uma coisa que eu acho que é o mais legal, assim. O que a gente costuma falar é que você ir estudar numa faculdade dessa, e eu falo com a galera nos meus cursos, o que eu aprendi hoje, o que eu desenvolvi, o que eu passo pra galera, seja aqui no canal, seja em cursos online ou cursos presenciais, são coisas assim, não foi o que eu aprendi na Berklee, foi o que eu digeri do meu trabalho. Da sua experiência, da minha experiência na Berklee, foi isso, ao longo dos anos, digerindo isso tudo, e eu criei o meu conhecimento, a minha forma de expressar e tudo. Então você estudar numa faculdade é meio que você criar a base para... você coloca todas as condições ali para o negócio pegar fogo. É meio que isso, né? Então, assim, você achar que simplesmente você ir para lá vai salvar sua vida, não vai, né? O lance você tem que estar disposto a criar esse cenário para você meter fogo no negócio, né? Então, eu acho que o grande lance, a gente aproveitou muito isso, a gente conviveu muito em vários projetos juntos, da gente trabalhar, por exemplo, eu lembro que teve um projeto do Vitor que a gente gravou, e aí tinha a baterista era brasileira, o baixista era um cara de... não lembro, da Tailândia, o tecladista era um americano... Singapura. Um americano...
quer dizer, o baixista era australiano, né? O tecladista podia ser americano, enfim. Esse lance de você lidar com culturas diferentes, e lidar com mundos e universos diferentes, principalmente na música, né, que a gente fala, é o grande lance, cara, que a gente tá o tempo inteiro. A faculdade te propicia esse lance de integração. Então, eu fazia um curso de produção musical, eu tinha que arrumar alunos para gravar, para fazer um projeto. Uma das coisas mais legais da Berklee era assim, havia disciplinas do seu curso, por exemplo, que era um curso de produção musical, que você precisava de um songwriter, você precisava de um artista para produzir. De uma banda para gravar. Então, assim, você acabava interagindo com alunos de outros cursos, que tinham outras expertises, e aí juntavam e faziam o projeto. O grande lance é, o aprendizado rola numa faculdade, numa experiência como essa, por questão de você ser obrigado a fazer acontecer. Exatamente. Então, essa interação é o grande diferencial e você não aprende isso no YouTube ou num curso online. Acho que a grande diferença essa experiência é o que vale mesmo, né? E aí também, cara, assim, eu tive a oportunidade, eu como cantor, né, compositor, a Berklee ela tem um programa muito legal de levar artistas do mundo inteiro, assim, artistas que são conhecidos, né, renomados. E no meu período da faculdade, eu tive a oportunidade de cantar, né, de trabalhar com 3 artistas brasileiros que eu admiro, né, que são o Ivan Lins, o Filó Machado e o Marcos Valle. Então, assim, cara, o Ivan Lins foi para Berklee, ele passou uma semana lá em Boston. Fazendo residência. Então, assim, tipo, foi montado um grupo, tipo, um para dar um suporte, né, assim, para ele na cidade e tudo, e eu tava nesse grupo também, e foi montada uma banda, né, com alunos da faculdade, tipo, a banda ensaiou, pegou o repertório dele, então assim, no show do Ivan Lins, cara, eu tive a oportunidade de cantar, né, na preparação da banda, então assim, tipo, e quando o Ivan Lins chegou, na apresentação dele, no show dele, eu fui backing vocal dele, junto com outra galera que tava lá também, e isso foi muito bacana. Com o Marcos Valle foi o mesmo processo, assim, o Marcos Valle teve lá, e essa mesma coisa de preparar uma banda e tal. Então, tipo assim, eu cantei na preparação da banda e o Marcos Valle teve lá e participei com ele em algumas músicas, né? Cantando, tipo, fiz backing vocal também. E o Filó Machado também, né? Tipo, teve lá e aí foi a mesma coisa. Eu gravei esse show do Filó Machado. Foi, o show do Filó Machado você gravou lá. Então, assim, você vê que são oportunidades que você só tem num ambiente como esse, né? A Berklee recebe artistas o tempo inteiro para dar workshop e tal. Eu assisti diversos workshops lá, tanto de guitarristas, músicos, quanto da galera do áudio. Enfim, você tem uma oportunidade de uma gama de coisas acontecendo ao seu redor que você não dá conta de ir em tudo, você não consegue ir. Né? Às vezes você tá lá, cara, vai ter, sei lá, workshop do George Massenburg lá. Cara, eu não posso ir porque eu tenho que entregar um projeto no outro dia. Então, rola muito isso o tempo inteiro. Então, você está sempre sujeito a estar num ambiente onde todo mundo... Acho que o grande lance da gente estar na Berklee foi... todo mundo está conspirando para um mesmo objetivo. Todo mundo quer, de alguma forma, viver dentro do universo musical. E isso é o grande barato do negócio, né? Cara, eu um dia desse tive uma experiência. Tem um filme, tá até na Netflix, é tipo um documentário, né, que chama 20 Feet to Stardom, né, e é a história dos backing vocals. Que, assim, os backing vocals que fazem as maiores turnês no mundo todo, mas assim, o cara vai na farmácia e não é conhecido. E não é conhecido, A primeira pessoa que aparece lá, falando, dando depoimento, chama Janice Pendarvis. Ela foi minha primeira professora de canto lá na Berklee. Olha só que legal. Então, assim, e ela, cara, olha a galera que ela cantou. Tipo assim, ela cantou com o Sting, ela cantou com os Rolling Stones, assim, foi backing vocal dos caras. Então, assim, é esse nível de profissional que você encontra lá, sabe? Assim, é o tipo de gente que tá lá, tipo assim, pra te instruir. Então, isso cara, muito legal. Então, e aliado a todas essas coisas que a gente tá discutindo, também da experiência que a gente tem, né? O tanto de coisa que a gente aprende e a gente vai internalizando, assim, para trazer pra nossa carreira, é legal que você, num ambiente como esse, você tem uma visão, que eu até escrevi aqui, a percepção real da indústria musical no contexto mundial, né? Então, assim, você tá lidando com pessoas do mundo inteiro, você tem uma outra visão do que é a música. A gente fica, né? Num primeiro momento, você toca um instrumento, ou você trabalha com produção, ou mixagem, ou gravação e tal, a gente vê o nosso trabalho como uma coisa, como um fim, né? Sim. E acho que você estudar fora, e você tá num ambiente como esse que a gente esteve, te proporciona você pensar de uma outra maneira.
tipo assim, como que você consegue ganhar dinheiro na indústria musical, que é uma coisa totalmente diferente, né? Então a gente vê que você tem como, sim, viver de música, você ganhando dinheiro de diversas fontes, dependendo de como você trabalha. Por exemplo, igual o Vitor, ele é compositor. Cara, tem tantas formas de você ganhar dinheiro compondo. Você pode ser um compositor que é diferente dele, mas você pode ser um compositor de trilha sonora. Você pode compor para outros artistas, vender a sua composição. Você pode ser um cara que trabalha com a partir de jingle. Enfim, você tem tantos leques, né, que às vezes você pensa em só uma coisa e você tem outros. Eu trabalho na parte de produção, mas há muitos anos eu trabalho com cursos para a galera que me acompanha aqui no canal também. Então, quer dizer, é uma outra forma de eu poder ganhar o meu dinheiro com o meu trabalho. É simplesmente uma outra representação do meu trabalho. Eu dar consultoria, eu dar curso, eu prestar serviço de mixagem, de masterização, de produção. Quer dizer, é uma gama de serviços que você tem a consciência cada vez mais claro. Tem gente que trabalha com produção de jogos para games, é uma coisa. Produção de jogos para games, desculpa, música para games. Produção de música para filme ou para propaganda, por exemplo. Tem gente que trabalha com, assim, fora a questão da... Né? Assim, qual é o primeiro trabalho que vem à sua cabeça? Tipo, é o trabalho de performance, né? Tipo, é assim, o mais óbvio, né? E, assim, a maior parte do tempo eu faço isso, né? Tipo assim, porque no meu caso, assim, eu sou artista, né? Cantor, tipo, e guitarrista. Então, eu tô sempre tocando, tô sempre me apresentando e tal. Mas dentro desse escopo, vamos colocar dos bastidores, né? Tipo, além da parte de produção, o Nando, que ele é produtor musical, tipo, ele é engenheiro de mix e master também, tipo, dá os cursos. Tem a galera que cuida da parte business, né? Tem, eu esqueci de falar, que é um curso tendo muito legal. na Berkeley tem, inclusive, um major, tem um bacharelado em music business lá. Music business, E, assim, cara, um músico, ele é como uma empresa, né? Então, a gente está dentro do negócio do entretenimento, do negócio da música. Mundo da música. Exatamente, o negócio da música. Então, há questões legais, né? Tipo, assim, se saber, tipo, a questão de planejamento, né? Tipo, a gente tem fluxo de caixa, a gente tem contrato, tudo que uma empresa lida, tipo assim, a gente tem que lidar também. Né? Quando você entra no business, como é que você vai licenciar a sua música? Como é que você vai editar a sua música? Quanto pra você promover ganha? a sua música, você tem que fazer, tipo, o ISRC, para você disponibilizar ela nas plataformas digitais. Como que você monetiza de volta isso? Para você promover a sua música, né? Enfim, todo esse tipo de coisa tem... A gente aborda isso também, né? E acaba que nos cursos, acho que praticamente todo curso tem pelo menos uma disciplina de music business também, total. Que é legal. Então, assim, você tem uma visão real do que acontece no mundo inteiro e você tem como trazer isso para sua realidade, né? Então, a gente teve essa vivência nos Estados Unidos, o mercado no Brasil é totalmente diferente. Mas a gente, ao longo do tempo, foi adaptando várias coisas que funcionam no mercado brasileiro e a gente vê o mercado brasileiro de uma outra maneira também, né? E é legal, assim, a gente ver, vamos colocar aí, acho que 2 anos para cá, a gente vê o brasileiro despertando para essa coisa, assim, de que o músico, ele é um empreendedor também, né? Tipo, o conhecimento é importante, a gente vê isso crescendo mais, né? Assim, as pessoas buscando, tipo, um conhecimento de gestão, né? Tipo, um conhecimento para promover a sua música, então, tipo, isso é muito bacana. Até da parte tecnológica mesmo, né? De hoje em dia, tipo, hoje em como dia você grava um consegue... vídeo pro YouTube, como você edita um vídeo, como você põe um site no ar. Isso tudo hoje, você tocar um instrumento apenas é como se você não fosse nada. Exato. Né? Hoje em dia, para você proporcionar o seu ganho financeiro com a música. E acho que você está num ambiente desse, te força a estar pensando em relação a isso, que é como os grandes, né, profissionais da área que a gente admira, seja da área de performance, ou da área de produção, ou da área de business, ou da área de entretenimento em geral, atuam, né? Então... Cara, eu queria tocar num ponto aqui, que assim, acho que todo mundo que, assim, você que morou fora também, né? Todo mundo chega e fala assim. Fala assim, Que é a primeira coisa que eu ouço quando eu morei fora, assim, todo mundo pergunta, cara, por que você voltou pro Brasil, né? Essa é uma das primeiras perguntas. E diz assim, isso em relação à música. A galera fala que não se valoriza a música no Brasil e que assim, lá nos Estados Unidos é muito melhor. Tipo, como funciona, galera? Isso é um mito. É um mito. É um mito de que nos Estados Unidos é fácil viver de música, de que é hipervalorizado, né? Porque o que acontece é uma coisa mais ou menos semelhante com aqui.
todo mundo acha que assim, eu vou para os Estados Unidos, eu vou tocar em bar, em pub e, mano, eu vou fazer uma grana e tal. Existe uma diferença muito grande. O que acontece? Nos Estados Unidos, se você vai para tocar num bar, num pub, o que você ganha é exatamente o que você ganha aqui no Brasil, tá? Converte aí. Se você ganha, sei lá, R$200 fazendo uma gig, 250, R$100, 150, o que quer que seja na região do Brasil que você morar, é isso que você ganha nos Estados Unidos, porém em dólar, tá? Só que você não pode esquecer de falar, ganhou $200, significa R$800. Não significa R$800, significa $200, porque você mora nos Estados Unidos. E suas contas são pagas em dólar, né? Então, você tem que ter uma consciência que é a consciência de você ter um estudo musical. Se você quer ir para os Estados Unidos fazer gig de bar, legal. Quantas gigs de bar você precisa fazer para pagar sua conta no final do mês? Se você precisa ganhar $2.000 por mês, você precisa fazer 10 gigs. Ok, faça 10 gigs e você vive de gig de bar. Assim como aqui no Brasil, se você ganha R$200 por gig, faça 10 gigs e você tem R$2.000. Ok. A grande diferença talvez seja o poder aquisitivo, que o poder aquisitivo nosso no Brasil é muito menor do que o poder aquisitivo de uma pessoa nos Estados Unidos. O salário mínimo nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil, né? Qualquer pessoa nos Estados Unidos ganha mais de $1.500. Qualquer emprego, entendeu? Você ganhar $2.000 nos Estados Unidos, praticamente qualquer pessoa ganha. De uma forma ampla, tá? Não que todo mundo, mas de uma forma ampla é o valor. Só que o lance, o que acontece? Para você comprar uma guitarra ou um violão, por exemplo, o Vitor deu um violão animal aqui, e se você for comprar o violão dele no Brasil, você vai pagar R$15.000. O violão nos Estados Unidos custa, sei lá, $3.000. Quanto tempo você tem que trabalhar aqui fazendo uma gig de R$200 para comprar um violão de R$15.000? E quanto tempo você tem que fazer a gig lá, ganhando $200 para comprar um violão que é de $3.000? Então, existe essa diferença de poder aquisitivo. Isso é a grande diferença. Entendeu? E também tem uma questão seguinte. Eu acho isso... Assim, eu toco muito, né? Toco na Noite de São Paulo e faço shows e tal. E eu vejo assim, o brasileiro consome muita música ao vivo. Sim. O brasileiro consome muita música ao vivo, né? E muita música ao vivo que eu digo é assim... O brasileiro consome muito cover, né? Cara, assim, a gama de bares que tem em São Paulo, eu falo muito de São Paulo e Fortaleza, porque eu sou de Fortaleza e moro em São Paulo. E tem muita música ao vivo, cara. O brasileiro consome muita. E você para pra pensar o seguinte, no Brasil o estilo que mais, vamos dizer, o estilo que mais vende é o sertanejo, tá? Mas você tem muita música internacional, muito cover internacional sendo tocado também. Sim. Em vários pubs, várias casas. Lá nos Estados Unidos, o consumo disso, que eu vejo, é menor. Assim, eu digo em termos de remuneração, ele é bem menor. Assim, você tem o autoral se apresentando bastante, tipo, em várias casas. Essa é uma das mas grandes diferenças. é uma luta muito grande. Tipo assim, geralmente, assim, aqui no Brasil tem cara que vive de cover e ele vive e toca, sei lá, 5 vezes por semana, 6 vezes por semana. Eu tenho amigos em São Paulo que vivem... O cara tem uma vida, velho. Vive bem, assim. Vive com a grana da gig. Lá nos Estados Unidos, eu vejo, assim, o cara tem que ter um day job. Ou o cara trabalha numa loja, ou o cara trabalha com música, mas, assim, trabalha com outra galera de outra forma, envolvido em outros projetos. Essa linha de raciocínio, eu acho que o que rola nos Estados Unidos é o seguinte, é uma inversão um pouco de valores. Porque lá, a gente falou do lado meio que ruim do negócio, entre aspas, que é você fazer uma gig de bar. Só que acontece o seguinte, a gente tem muitas outras formas de viabilizar com mais dinheiro. E aí que a indústria americana entra com força, porque a gente tem trabalhos com muita identidade rolando. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Eu fui num show de um guitarrista que eu curto demais, já faleceu recentemente, que é o Alan Holdsworth. E assim, era um super guitarrista de jazz, fusion e tal, e eu fui num show dele num restaurante, em Boston ainda. E o show, cara, foi numa terça-feira, assim. Beleza. Tirando se você estiver em São Paulo, onde você vai ver um show legal numa terça-feira, ou numa quarta, ou numa segunda-feira, em vários outros lugares do Brasil, talvez você não tenha essa oportunidade, né? Lá nos Estados Unidos é uma coisa que tem um circuito, por exemplo. Tem gente que vive de música instrumental, e foi o caso. Então tinha uma banda abrindo o show do Alan Holdsworth, uma banda instrumental, e aí eu lembro que o guitarrista agradeceu a presença da galera e tudo mais, e falou assim, cara, a gente tá muito feliz que nesse ano a gente rompeu a barreira de 300 shows. Você tem noção do que é 300 shows em um ano? Acho que nenhum artista no Brasil faz 300 shows por ano.
A não ser que seja uma banda de baile que toque todos os dias da semana quase. Mas os caras estavam vivendo de música instrumental, que é um estilo totalmente underground, vamos dizer assim, não é nada comercial, mas vivendo de música autoral, instrumental, fazendo mais de 300 shows nos Estados Unidos rodando. Então é basicamente, você está tocando aí 5 vezes por semana. E é música autoral e é música não popular. Então, quer dizer, o país comporta uma cena, né, onde você pode fazer a sua música e aí sim você começa a ganhar dinheiro e ter um trabalho legal. Não precisa chegar ao extremo de fazer 300 shows por ano, mas você tem uma afluência. Tem vários artistas. Eu cheguei a visitar um amigo meu em São Francisco, por exemplo, e a gente chegou num pub, tinha uma menina tocando com um DJ e tal, e ela não era de São Francisco, ela era de outro lugar, então tava fazendo uma turnê ali, dali já ia para uma outra cidade, e são artistas que não são conhecidos no lugar, mas viabiliza um custo com transporte menor, né? Um custo de transporte menor assim. E tal. Aqui no Brasil, às vezes, é muito complicado. Esse lance que o Vitor comentou, o custo do transporte é absurdamente menor, né? Você pega logística, cara, ela inviabiliza muita coisa. Né? Para pensar, se você pega um ônibus de São Paulo para o Rio, quanto custa um ônibus de São Paulo para o Rio? R$80, 90, 100? Não, mais de 100. Já tá mais de 100, 110, né? 120, o convencional. 120, vamos botar R$120. Se você fizesse essa mesma viagem nos Estados Unidos, ela custaria $20. Simples assim. Você sai de Boston para Nova York. O mesmo trecho que a gente fazia, Boston-Nova York, o ônibus normal é $20. E é a mesma distância, é uma distância mais ou menos parecida. Então, quer dizer, aqui no Brasil o valor que você paga por uma viagem é 120, lá é 20. O valor que você paga por uma passagem aérea, só para você fazer a comparação, um voo de Nova York para Los Angeles, que é basicamente a maior distância que você percorre nos Estados Unidos, acredito que é mais de 5 mil quilômetros, não sei quanto que é, mas é uma distância enorme. É uma distância maior do que São Paulo, Fortaleza, por exemplo. Muito maior. Você paga $150 no voo, $150 no voo. Então se você fizer ida e volta, dá $300. Se você for fazer um voo Porto Alegre, Fortaleza, por exemplo, você não vai pagar menos do que quase R$2.000 pelo voo. Você tem noção a diferença de tarifação, de imposto e tudo mais. Então é uma coisa que foge da realidade. Tudo isso viabiliza com que os artistas façam turnês, por exemplo. Eu tenho amigos que fazem turnês nos Estados Unidos, turnês de 60 shows, e são artistas totalmente desconhecidos para a grande massa. Exato. Então eu acho que o que não é mito nessa história é justamente que você possibilita de ter um trabalho... Se é um trabalho focado e tem um objetivo, tem espaço. Se é um trabalho genérico, seria a mesma dificuldade que você tem em fazer um trabalho genérico aqui, vamos dizer assim, né? Ao mesmo tempo, assim, se você pegar um artista, acho que o espaço para cover nos Estados Unidos, ele acaba sendo menor do que no Brasil. Porque culturalmente valoriza-se a criação. Esses exemplos que o Nando deu são de artistas autorais. Autorais. Né? Assim, que faz um trabalho autoral. Exatamente. Né? Tipo, essa coisa E é uma coisa, assim, que ela tá muito linkada a todo o processo. Assim, desde a sua criação, assim, você tem que ter público. Né? Você vai para o lugar, tipo assim... Não vai ter um lugar que vai contratar o seu show e vai, tipo, te pagar, sei lá, vai pagar $2.000 pra sua banda tocar lá. A não ser que você seja um cara que já esteja estabelecido, vamos dizer assim. Exatamente. Geralmente é assim, você consegue boocar, né, fazer agendar o show num lugar, mas tem os ingressos para vender, assim. Você tem que vender os ingressos e aí a sua renda vai vir em cima disso. É uma coisa mútua. Então é o trabalho do artista fazer o dever de casa, mas ao mesmo tempo a cena contribui para acontecer. Que é uma coisa que está acontecendo no Brasil também, assim. A gente já tem alguns exemplos, tem alguns cases legais de bandas que vêm do mercado independente aqui. Sim, então e tem conseguido resultados interessantes. Assim, mas é uma coisa que é nova ainda no mercado brasileiro. A gente está engatinhando nesse processo. No mercado americano é uma coisa que é solidificada. Então vários artistas fazem circuitos de show sem ao menos serem ultra conhecidos ou terem milhões de fãs no Facebook ou no Instagram ou no YouTube e tal. Então isso é legal, você pensar dessa forma é legal. A gente conhece pessoas, por exemplo, que trabalham com jazz, moram em Nova York, e a galera faz show a rodo de jazz em Nova York, é uma coisa muito específica. Viabiliza, o cara tá ali fazendo show porque existe uma cena, né? Existe um circuito onde você pode tocar, existe muito a relação de empresas de instrumentos, de amplificadores e tal, com os artistas, existe muito o lance dos patrocinadores e tal.
de patrocínio, do cara ter um instrumento de determinada marca e rolar uma permuta e tal. Então, assim, eu acho que a indústria é fortalecida porque o todo é fortalecido. Não é só os músicos ou as casas de show, eu acho que é a cena, né? E também porque muita coisa é lá, né? Tipo assim, sei lá, você pegar maiores fabricantes assim, vamos dizer, das guitarras mais conhecidas são de lá, dos Estados Unidos. Então tem muita coisa acontecendo lá. E é um país que essa relação marca-artista, tipo, ela já está estabelecida há muito tempo. Há muito tempo, Já está lá há muito tempo. E assim, se você pegar no Brasil, toda a questão de imposto que a gente passa, assim, sei lá, a dificuldade que a gente tem aqui, a pessoa reclama muito de equipamento, né? Assim, você quer ter acesso a um equipamento legal para poder prestar um serviço de uma qualidade melhor, assim, tudo aqui é muito caro, desde do set de cordas da guitarra, tipo assim, ao amplificador, tipo assim, a tudo que você precisa para fazer a produção, tipo, de microfone, Sim, a enfim, tudo. A parte de tecnologia não tem como comparar, né? Os dois países, assim, tipo, exatamente. O acesso que você tem a equipamento lá realmente é muito... É infinitamente muito menor maior do que aqui. O maior. custo é menor e o acesso é maior. maior. E um detalhe que ficou aí pra gente finalizar esse papo todo aí também, e também todo mundo que tiver comentário, deixa aí nos comentários aí também para deixar as opiniões, a gente vai fazer questão de responder e dar ideias, enfim, da gente seguir essa conversa. A pergunta mais clássica eu preciso de uma faculdade de música, né? E daí partem vários pontos pra gente pensar. Você ia falar alguma coisa? Cara, todo mundo se pergunta se precisa de uma faculdade de música, e uma vez eu estava trocando ideia com um professor, com o Tim Miller, que é um professor de guitarra lá da Berklee, e ele falou assim, o número de, vamos dizer assim, o número de artistas bem-sucedidos, falando de guitarra, né? Ele estava falando de guitarra, que é um guitarrista de jazz. O número de artistas bem-sucedidos, formalmente instruídos e que são autodidatas é praticamente o mesmo. Assim. Então, assim, é um requisito para, vamos dizer, para sucesso na profissão? Não é um requisito. Isso aí já está mais que provado. Exato. A questão você pergunta assim, o B.B. King fez a faculdade de música, o Eric Clapton fez, o Jimi Hendrix fez? Não, ninguém fez. A galera aprendeu, né, na vida, na cultura e na vivência, provavelmente fez experiência, fez aula de instrumento com alguns professores e tal, mas isso não significa que a pessoa tem estudo formal de música, não significa, você não precisa saber ler para ser um músico bem sucedido e tal. São coisas muito diferentes, assim como eu sempre falo, isso não só a música, eu acho que a música talvez seja uma exceção das coisas, mas acho que em qualquer profissão do mundo, a filosofia básica é o seguinte, para você se dar certo na música, você tem que fazer faculdade de música? A resposta é não. Agora, para você estar bem preparado para enfrentar o mercado, uma faculdade de música te ajuda? A resposta é sim. Porque embora você não precise, vamos dizer, você não precisa de um diploma, mas não há nada que você, assim, você precisa estudar. Você precisa... Todos esses caras que a gente citou agora, assim, eles podem não ter tido um ensino formal, mas em todos estudaram. Todos estudaram. Muito, né? Assim, exatamente. Que estudar é se dedicar, tipo, a uma coisa. Se dedicar a alguma coisa. Então, assim, a visão que a gente tem, eu acho que para as nossas carreiras, o que a gente faz hoje, a faculdade foi importante porque abriu a nossa mente para muitas coisas, deu conhecimento para a gente para muitas coisas, trouxe experiência para muitas coisas que a gente não teria se não tivesse feito. Exatamente. Né? Isso aí é indiscutível. Mas não é obrigatório. Então, a moral que a gente deixa para todo mundo aqui é o seguinte, nesses 2 vídeos a gente tentou cobrir um pouquinho de qual foi a nossa visão, a nossa experiência. Exato, assim, a gente não está ditando regra, né? Assim, não é coisa... por favor, se você concorda ou discorda, comenta aqui no vídeo, pode né? deixar Assim, aqui no deixa vídeo. a tua opinião aqui, a tua experiência, você tem alguma experiência com isso. Porque você tem N maneiras de chegar também no seu conhecimento, né? Só que você fazer uma faculdade bem legal, você estudar com uma pessoa legal, você fazer um curso legal, provavelmente te dá um atalho ou te facilita no processo de conhecimento, né? E você encontra com pessoas que estão buscando, que estão com um objetivo também no mesmo objetivo. Né? Então isso é legal. Então eu acho que o grande lance é esse, é pensar em como fazer. Muita gente, né, não vai ter condição de estudar fora. Eu deixo várias dicas aqui pra galera que acompanha o meu canal aqui. Eu já falei bastante de curso de áudio aqui no Brasil, várias coisas. Postei um videozinho recentemente aqui
mostrando os estúdios da FATEC de Tatuí, que é um lugar Legal. sensacional, estrutura que é difícil de encontrar até fora do Brasil, em termos de lugar, de acústica, de tamanho, de possibilidade, é ensino gratuito. Então, a gente que está aqui no Brasil, quando você acha uma oportunidade dessa, não perca tempo, vai estudar, né? Exatamente. Assim como várias faculdades de música aqui no Brasil, que também são gratuitas, que você entra através de vestibular. Então, assim, eu sugiro para todo mundo o seguinte, quanto mais você estudar, mais preparado você está para enfrentar o mercado, e a gente está vivendo um momento do mercado da música onde não basta você saber tocar um instrumento, é importante que você saiba tocar o seu instrumento, que você entenda um pouco de leitura, que você entenda um pouco de teoria musical, que você entenda de tecnologia, que você saiba como se gravar, que você saiba como fazer um arranjo, que você saiba como gravar um vídeo, como você postar um negócio na internet, porque isso tudo agrega o pacote que é o seu trabalho dentro da música. Exatamente. Né? E dê uma olhada nos cursos do Nando aí, quem quer se aprofundar no áudio, né? Quer se aprofundar em mixagem, masterização, tipo, esse é o cara. Estamos sempre ajudando a galera aí. Exatamente. E continuem ligados aí, a galera que viu esse vídeo no meu canal, sigam ligados aí, tem mais de 180 vídeos nesse momento gratuitos aí, com muita informação, coisas que eu adquiri ao longo da minha vida dentro do trabalho com a música, e são consequências diretas, né, desse conhecimento que eu tive fora do país estudando na Berklee. E sigam o Vitor Mota, se você não está acompanhando o Vitor Mota nesse vídeo, sigam o Vitor Mota nas redes sociais. Quiser acompanhar o meu trabalho aí nas Conhecer o redes trabalho também, do Vitor Mota. @Vitor Mota Music no Instagram, o canal do YouTube é o mesmo, tem a página do Facebook também, só dá um alô por lá, quiser trocar uma ideia. É isso aí. É isso aí. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu.